Na aula anterior, a gente estudou a escala, né, e as relações que as diferentes escalas podem ter, e leis de escala, como, por exemplo, na força que um ser humano pode exercer, relacionado com a seção transversal dos seus músculos portanto, com a escala do seu corpo e com a sua massa. A gente viu que existem dados que permitem que a gente observe uma lei de escala, o que comprova que essas leis de escala, essas proporções existem no ser humano, e a relação entre a força e a área transversal do músculo é verdadeira, e foi isso que a gente viu na última aula. O que a gente vai ver agora é a relação entre escala e autossimilaridade, né? Essas coisas não são idênticas, apesar de estarem muito relacionadas, e às vezes algumas confusões podem aparecer. A lei de escala é isso que a gente mostrou. Não tem nada a ver com a estrutura interna, simplesmente com as dimensões do sistema, do corpo que a gente estava avaliando, estudando. Agora, autossemelhança tem a ver com estrutura, né? Então, é a lei de escala aplicada a um sistema que tem uma estrutura interna. Então, você tem um sistema principal, quando você olha dentro desse sistema, você vê outros, né? Outros corpos que compõem o sistema inicial, e dentro de cada um desses corpos tem novos corpos, etc. Então, você tem uma estrutura interna, e essa estrutura interna, o sistema todo, obedece uma lei de escala. Ele é invariante por escala. Isso implica em autossemelhança, autossimilaridade. Quer dizer, se existe uma estrutura interna e existe uma lei de escala, os sistemas internos necessariamente têm que ser semelhantes ao sistema inicial quando você usa as correções da escala corretamente. Tá certo? Isso é um fractal. Fractal é um sistema que tem autossemelhança. Ele é um sistema que tem uma estrutura interna e obedece a uma lei de escala. O estudo mais sistemático de fractais começa na década de 80, no início da década de 80 do século passado, com Mandelbrot, que cunhou o nome fractais, né, e via mais um aspecto geométrico, né, estudando alguns conjuntos matemáticos que eram obtidos através de processos recursivos, né, em que você tem uma fórmula que interage sobre o número, aí você substitui o número pelo resultado da fórmula, calcula novamente, vai substituindo dessa forma e criando um novo conjunto de números, que os matemáticos chamam mapa. E quando você dispõe isso de alguma forma num plano ou graficamente, você obtém figuras que são extraordinárias. E elas apresentam, todas elas, essa propriedade de invariância por escala. Então, a gente tem um primeiro exemplo, é esse, do triângulo de Sierpinski, que você pode ir ampliando. Ele é feito por um triângulo inicial, que você retira um triângulo no centro, e depois restando 3 triângulos, né, nas extremidades, e cada triângulo da extremidade você faz o mesmo processo, e vai repetindo isso. Em princípio, você pode repetir infinitas vezes. O resultado é esse que a gente vê aqui, então você vai ampliando e vai vendo a mesma estrutura que você tem original. Existem outros mapas desse tipo, mais complexos, que dão figuras muito interessantes e bonitas, muitas vezes, como esse que tem aqui. Esse é baseado no chamado Julia 7, e foi talvez o primeiro estudado por Mandelbrot. A gente vê aqui essa figura que parece um besouro preto, com uma série de desenhos em volta dele, mas à medida que você vai ampliando, você já observa que essa parte aqui na ponta, que parece ser a cabeça do besouro, ela na verdade é igual ao besouro, tem outros
outras estruturas em volta dela. À medida que você aproxima da região em volta, né, onde tem essa figura toda colorida, você começa a ver estruturas diferentes que podem ser ampliadas e dentro dessas estruturas você começa a ver novamente a figura inicial daquele besouro numa escala muito reduzida. Então essa é a característica principal dos fractais vistas geometricamente. Você sempre tem uma estrutura muito complicada, porque ela é rica, mas ela tem uma escala, apresenta uma invariância por escala que permite que você obtenha matematicamente esses objetos. Então, tudo isso que eu mostrei aqui é obtido matematicamente. Interessante que o processo de confecção dessas figuras não é um programa, um software que vá desenhando ordenadamente a figura. Os pontos vão surgindo espalhados. Cada ponto sai separadamente. No início você não entende nada da figura, mas à medida que coleciona uma quantidade maior de pontos, as figuras começam a aparecer. Então é muito interessante isso. Ele não é feito como seria uma pintura ou um desenho em que você tem um início e vai desenhando as partes menores e depois ela vai surgindo tudo ao mesmo tempo. Na natureza você pode encontrar muitos exemplos de estrutura fractal entre plantas, flores e mesmo legumes, né? Então a gente tem aqui alguns exemplos dessa estrutura fractal. A gente vê aqui, por exemplo, no brócolis romano, que é uma coisa que a gente come. Então, muitos de vocês já comeram fractal. A gente observa a mesma coisa da lei de escala. À medida que você aprofunda ou faz um zoom nessa imagem, você começa a ver estruturas que são semelhantes àquelas estruturas anteriores. Claro que na natureza os fractais eles não são perfeitos como na matemática, na geometria fractal, porque eles sofrem outras influências do ambiente, não é só da própria natureza do vegetal. E também tem a limitação de tamanho, de escala. Você tem um número finito de escalas, né? Nada na natureza, nada é infinito. Portanto, você começa a perceber algumas alterações em relação à estrutura fractal matemática ideal. Mas existem ramagens. Às vezes você olha pela janela e vê ramos, né, misturados que também apresentam essa estrutura fractal, como a gente vê nessa figura. Né? Então você olha pela janela e pode ver um fractal. Em geral a gente gosta dessas figuras, mas notem que aqui essa não é uma ramagem natural. Isso foi obtido por computador, é uma imagem artificial. Um exemplo de fractal bastante comum na natureza são as árvores. Né? As árvores têm essa estrutura de troncos que vão formando galhos, que formam outros galhos, e isso pode ser entendido como uma estrutura fractal, né? com algumas distorções, como eu disse anteriormente. A gente vê aqui uma árvore obtida matematicamente por uma estrutura fractal. Você tem esse tronco inicial que vai se dividindo e formando outros galhos e finalmente as folhas lá no final. Então, novamente, dá para ver que em qualquer sistema natural, em algum momento você chega ao fim desse fractal, que são nas folhas, mas a gente olha isso e logo reconhece uma árvore. Né? Interessante que essa estrutura, você pode usar a mesma estrutura dessa árvore, né? Desse diagrama que vai se dividindo em várias partes, para explicar outras coisas que existem na natureza e até mesmo no nosso corpo e que tem uma estrutura fractal. Nosso cérebro, por exemplo, o sistema nervoso, ele é feito de nervos que vão se subdividindo e formando dendritos que vão fazer sinapse com outros nervos, etc. Então, dentro do nosso corpo, a gente tem essa estrutura fractal. Né? A rede de neurônios
que vão fazendo sinapse, disparando sinais que chegam até o nosso cérebro e são interpretados. Isso é uma grande estrutura fractal. E daí a gente vê que tem aplicações tanto na medicina, né, para estudar o corpo humano, na biologia, mas também na área muito interessante de inteligência artificial. Se você quer estudar inteligência artificial, onde você usa redes neuronais artificiais, a tecnologia fractal pode ser interessante. Vamos olhar um outro ponto importante, que é a relação entre escala e medida, certo? Vamos supor que a gente tem uma mesa. Uma mesa não é um fractal, ele tem uma estrutura interna, mas ele não guarda autossimilaridade, né? Se você olhar a estrutura interna da mesa com uma lupa, você não vai ver mesinhas formando essa mesa. Então, é um objeto simples. Vamos ver como que a gente mede um objeto desse tipo, né? Eu quero medir o comprimento dessa mesa aqui, o comprimento de um lado da mesa. E vamos supor que eu faça uma medida rudimentar, grosseira, talvez usando o meu próprio braço. O braço de um ser humano tem alguma coisa em torno de meio metro, ou 70 centímetros, alguma coisa assim. E eu uso o braço para medir e avalio que tem 1,5 m, tá certo? Se eu não estiver contente com essa medida, eu vou pegar uma régua, e vamos supor que eu pegue uma régua com divisões em centímetros, né? E aí eu avalio que ela não tem, na verdade, 1,5 m, ela tem 1,52 metros, né? Ou 152 centímetros. Eu posso escrever desse jeito. Então, notem que eu mudei a escala de medida, certo? Eu estou usando centímetros para fazer a medida, e aí o valor medido é multiplicado por 10 ao quadrado, 152 centímetros. Eu quero ainda melhorar a precisão. Pego uma régua que me dá uma escala em milímetros. Então, a escala mudou, agora é milímetros, metro dividido por 1000, e o valor medido é multiplicado por 10 à terceira. Eu tenho 1.527 milímetros de comprimento dessa mesa. Notem que qual é a diferença? O valor do comprimento ele vai aumentando de precisão, mas ele sempre fica em torno do valor inicial medido. A gente vai aumentando a precisão. Você põe mais casas decimais, porque a sua unidade de medida diminuiu, o valor medido é multiplicado por um fator equivalente, mas ele vai se aproximando de um valor que a gente chama de valor verdadeiro do comprimento de mesa, que determina uma medida mais precisa. Então, o comprimento varia com uma escala que a gente mede, então uma relação de escala entre a unidade inicial, que era o metro, e a gente pode modificar com uma escala lambda, multiplicado pelo valor de lambda. Aqui lambda era 10 à terceira, multiplicou por 10 à terceira. Aqui 10 à segunda, multiplicou por 10 à segunda. Então, esse é o modo como varia uma medida à medida que a gente aumenta a precisão do instrumento, né? Ou aumenta a precisão, diminui a unidade com que está sendo medida. Ela varia com lambda, o inverso da escala que é usada, multiplicada aqui pela unidade inicial de medida. Tá certo? Então, essa é a relação entre medida e unidade. Então, o ponto importante aqui é esse. Quando a gente mede um objeto com maior precisão, a gente tem o valor medido com mais casas decimais, mas é sempre o mesmo valor. Se a gente tem outros objetos, por exemplo, um quadrado que tem 2 dimensões, aí a área desse quadrado vai variar, quando eu vario a escala de lambda, ela vai variar com lambda ao quadrado, certo? Porque a gente tem um lado aqui, outro lado aqui, cada um deles vai variar com lambda, a gente tem o lambda ao quadrado. Se for um cubo,
desculpe, se for um cubo, vai com lambda ao cubo, tá certo? Então aqui tem um outro ponto da relação entre medida e escala. O primeiro é que um objeto comum, a gente aumenta a resolução, muda a escala, portanto, da medida, e a gente tem o mesmo valor com uma maior precisão. O outro é que se o objeto tem dimensões maiores do que a inicial, 2 dimensões, 3 dimensões, a escala vai com a dimensão elevada a um valor que corresponde à dimensão topológica, a gente diz, do objeto que está sendo medido. Tá? Então, são 2 pontos aqui importantes para a gente lembrar. Para objetos simples, né? Aumentar a precisão significa aumentar o número de casas, mas o valor medido está em torno do mesmo valor inicial. E se eu tenho objetos de dimensões diferentes, a relação entre escala, variação da escala e variação do valor obtido varia com o expoente da dimensão topológica do objeto. Agora, e se a gente tem objetos desse tipo? Né? A gente quer medir o comprimento de uma costa. Né? Como que eu faço para medir esse comprimento da costa? E nesse caso aqui, né? Como que eu faço? Se eu quero medir, vamos supor que isso aqui seja uma rocha no final de uma praia, certo? Você tem uma praia desse lado, uma praia do outro. Isso significa que aqui tem algumas centenas de metros. Se eu vou medir a distância em quilômetro, basta eu pegar um ponto aqui de um lado, um ponto do outro, meço a distância entre eles em linha reta e tenho essa distância desse rochedo em centenas de metros, tá? Em quilômetros, melhor dizendo, né? Então, eu vou ter meio quilômetro, 0,7 quilômetro, alguma coisa assim, 1 quilômetro talvez. Agora, vamos supor que eu não queira essa unidade, eu quero medir em centenas de metros. Se eu vou medir em centenas de metros, aí eu tenho que levar em conta que essa rocha faz uma curva aqui, certo? Então, se antes eu tinha medido em linha reta, eu tinha medido 0,7 quilômetros, quando eu vou medir com uma precisão maior de centenas de metros, eu vou descobrir que não tem 700 metros, mas tem talvez 1.200 metros, né? 1,2 vezes 100 metros, em vez de 0,7 vezes 100 metros. Então, a gente vê que, dependendo da precisão, eu vou medir com diferentes detalhes. Aqui também, se eu quiser fazer um zoom nessa figura, eu posso ver que eu começo a enxergar detalhes da estrutura da costa que antes eu poderia ignorar e medir simplesmente a distância reta aqui entre esse ponto e outro, dando talvez milhares de quilômetros aqui entre um ponto e outro. Se eu aumento a escala, né, aumento a precisão, então vou medir numa escala menor, eu começo a ver que tem entradas aqui. Eu posso ignorar algumas coisas, mas existe uma estrutura aqui interna. E se eu aumento ainda mais a precisão, eu vou ver que tem essas entradas e vários detalhes que aparecem nessa figura. Então, à medida que a gente aumenta a resolução, a gente passa a enxergar mais detalhes que têm que ser levados em conta numa medida, com a resolução dada, e, portanto, o valor medido não é mais o mesmo, né? Vamos supor que a gente tem aqui a costa da Grã-Bretanha. Esse é um problema clássico de bordas fractais, né? Que foi um dos primeiros problemas a serem tratados por Mandelbrot, que foi quem cunhou o nome fractal. Então, a gente quer medir o comprimento da periferia aqui dessa ilha. Então, a gente pode inicialmente fazer uma aproximação grosseira dessa forma e eu tenho um certo comprimento. Né? Aqui o número 9 é o número de linhas retas que eu preciso usar para reproduzir essa figura com uma certa resolução aqui. Aí eu quero dobrar a resolução.
o número de linhas retas que eu vou usar vai ser maior, porque eu começo a ver mais detalhes aqui, né? Até que eu chego a 97 linhas retas para essa resolução aqui. Tá certo? Então, a gente vê que o comprimento que eu vou medir né, do perímetro dessa figura vai depender da resolução. A gente tem aqui uma linha reta. Se eu mudo essa linha reta, eu falo, bom, aqui isso aqui não é exatamente uma linha reta, eu estou medindo, por exemplo, aquela costa da praia, para ser inicialmente uma linha reta, mas falo, não, a precisão não é boa. Eu vou aumentar a precisão, aí eu descubro que aquilo não é uma linha reta, são duas linhas retas formando isso para aproximar aquele contorno. Aí eu aumento ainda mais a resolução e aí eu tenho que encontro outras características da costa que devem ser incluídas. Isso faz com que a medida, né, não seja mais proporcional simplesmente a lambda elevado a 1, porque aqui a gente está falando de linha, né, de comprimento, então é uma escala linear. Quando eu aumento a resolução e, portanto, diminuo de um fator lambda a escala de medida, o comprimento obtido não varia mais com lambda elevado a 1, mas varia com lambda elevado a 1 vezes uma constante que a gente chama aqui de lambda elevado a d. D é uma dimensão anômala, ou dimensão fractal, que vai levar em conta exatamente esses efeitos, né, do aumento da resolução e, portanto, inclusão de mais detalhes à medida que a gente aumenta a resolução. Então, lambda elevado a d. Tem um ponto importante aqui, né? Se a gente tem uma relação desse tipo, lambda elevado a 1 mais d, isso implica em autossimilaridade. Vamos ver por quê. Vamos supor que eu tenho um fractal, o fractal é caracterizado por uma dimensão fractal d, que tem que ser constante, certo? Se a forma da figura, à medida que eu aumento a resolução, a forma da linha vai mudando, né? O comprimento não varia mais com a escala segundo um valor constante, né? Um lambda, ou melhor, constante não, segundo uma dimensão fractal constante. Para que D seja constante, a forma que eu vejo à medida que eu aumento a resolução tem que ser semelhante à forma inicial, né? Para que isso seja constante. É claro que na natureza, mesmo numa costa, a gente não tem uma coisa desse tipo. A gente tem dimensões, formas diferentes, certo? Então, com formas diferentes, à medida que eu aumento a resolução, eu vou ter valores de D diferentes. Mas isso significa o quê? Que na natureza, a gente tem um espectro de dimensões fractais. Não é um valor só, eu tenho diferentes valores. Então, eu posso ter ângulos diferentes aqui na figura à medida que eu aumento a resolução. E os detalhes vão aparecendo não necessariamente com um ângulo fixo, mas com ângulos diferentes. Certo? Isso é fácil de a gente entender. Mas o que significa que a costa de um país, de uma região, ou de uma superfície natural seja fractal? Não quer dizer que eu tenha necessariamente uma dimensão fractal, eu posso ter várias dimensões fractais correspondentes a ângulos aqui diferentes, ou formas diferentes, mas o espectro, né, a distribuição dessas formas numa figura, ela permanece constante, né? Ela é fixa. A distribuição das dimensões é constante. Então, eu tenho um valor médio de D que não muda quando eu vario a escala. Ou seja, eu tenho um espectro fractal de dimensões que é constante, o que implica em que eu tenha uma distribuição desses ângulos diferentes à medida que eu aumento a escala, que permanece constante. E isso que esse é o significado de autossemelhança num fractal natural. Não é mais uma dimensão constante, mas várias dimensões diferentes, mas que tem um espectro fractal característico
do fractal. Tá bom?